No nosso último encontro, nós vimos a teoria moral de Kant. Kant diz que para nós seres humanos é um dever seguir as leis da liberdade, as leis criadas pela razão. É assim porque em nós e somente em nós pode haver um conflito entre as inclinações naturais e aquilo que a razão exige de nós, por exemplo, em termos de universalidade do comportamento. Kant está dizendo com isso que a moral, ela não é propriamente uma teoria da felicidade. Veja o que ele diz na Crítica da Razão Prática. A moral tampouco é propriamente a doutrina de como nos fazemos felizes, mas de como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Kant vai tratar aqui de um tema no qual eu não vou poder entrar, os postulados da razão prática. Eu quero resolver essa questão de uma maneira mais prática. Será que a moral é capaz de regular as interações sociais na modernidade? Nós vimos que nós chegamos a esse ponto, seguindo a filosofia moderna, a partir do problema da emergência do sujeito individual, que é naturalmente egoísta, e que nos conduziu à necessidade de um contrato social. Será que a moral pode regular a relação entre os indivíduos egoísticos? A resposta de Kant é que não. Primeiro, a moral não é capaz de fazê-lo. Há duas razões para isso. A primeira é que ela é demasiadamente exigente. Ao contrário do direito, a moral exige que cada vez que eu me depare com um dilema moral, eu fundamente a norma moral que eu estou seguindo. É um esforço de fundamentação racional. O direito não exige isso de nós, porque nós sabemos previamente, pela publicação da lei positiva, qual é o nosso dever. Além disso, a moral pode ser ineficiente. Ela pode ser ineficiente porque, como ela exige apenas uma vinculação interna, pode ser que eu saiba o que é o certo a fazer e ainda assim prefira ser feliz, seguir a minha inclinação. Então, o primeiro problema é que a moral não pode regular as interações sociais. Mas se ela pudesse, será que deveria? A resposta de Kant também é que não. Veja o que ele diz em um texto chamado Sobre o Ditado Comum. Isso pode ser verdade em teoria, mas nada vale na prática. Ninguém me pode constranger a ser feliz à sua maneira, como ele concebe o bem-estar dos outros homens. Mas a cada um é permitido buscar a sua felicidade pela via que lhe parecer boa, contanto que não cause dano à liberdade de outros. O que Kant está dizendo? Kant está dizendo que na modernidade não existe mais uma finalidade que seja evidente, como Aristóteles e Santo Tomás de Aquino pressupunham que tal finalidade fosse evidente. Não existe um fim único para os seres humanos. Como agora o fundamento da realidade é o próprio indivíduo, cada indivíduo pode eleger para si próprio o fim que desejar. Aquilo que te fez feliz pode não me fazer feliz. Eu não posso impor a você um modo de vida. Da mesma forma, eu não posso impor a você uma moral. Não é só sobre o ditado corrente que Kant diz isso. Kant diz isso também na Metafísica dos Costumes, um tratado no qual ele desenvolve um sistema moral a partir da fundamentação que ele encontrou na Crítica da Razão Prática e na fundamentação da Metafísica dos Costumes. Veja o que ele diz. O fim que cada um se propõe pode ser o que cada um quiser. O que isso significa? Que nós podemos escolher aquilo que me faz feliz, aquilo que te faz feliz. Em outros termos, o fato de que eu fui feliz com um modo de vida
não me legitima a impor a você o mesmo modo de vida. O problema não é só de ser muito exigente na fundamentação ou de ser ineficaz porque lhe falta coerção. O problema é que a moral tem uma vocação tirânica. A minha moral tende a tiranizar a sua vida. Esse é o problema da modernidade. A questão é como é que nós podemos encontrar um sistema de limitação recíproca da liberdade que permita a convivência de indivíduos antagônicos. É disso que trata o direito. A pergunta de Kant sobre como é possível que indivíduos egoísticos que querem instrumentalizar uns aos outros possam coexistir numa sociedade é respondida com a limitação recíproca da liberdade. Somente se for legítimo que a minha liberdade restrinja a sua, também é legítimo que a sua liberdade restrinja a minha. E isso, segundo Kant, é conseguido por meio do direito e do Estado. Para nós compreendermos bem o funcionamento do direito estatal, nós precisamos distinguir a moralidade da legalidade. Moralidade não quer dizer moral e legalidade quer dizer direito. Moralidade é o motivo da ação, enquanto legalidade é a maneira como ela se realiza externamente. Uma ação é moral quando o motivo pelo qual eu obedeço o dever é o respeito à lei. E uma ação é legal quando externamente a minha ação coincide com aquilo que o dever exige de mim. Por exemplo, eu posso obedecer a uma lei porque eu acredito que de fato aquilo é um dever. O fato de eu participar da sociedade, o fato de eu ter participado teoricamente, hipoteticamente do contrato social, me vincula à lei desse Estado e eu devo obedecê-la. Quando isso acontece, a minha ação tem tanto legalidade, conformidade externa ao dever, à lei, quanto moralidade, respeito pela lei. Mas eu também posso obedecer à lei do Estado por uma outra razão, apenas porque eu não quero ser preso. Nesse caso, só existe legalidade na minha ação. Por que essa distinção é importante? Porque Kant diz que ao direito interessa apenas a legalidade. O direito não está interessado com o motivo pelo qual o pai paga uma pensão alimentícia, mas apenas que ele pague com a conformidade externa da ação. Isso significa que para Kant, o direito tem uma função muito específica. Veja o que ele diz na Metafísica dos Costumes. O direito é o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de cada um pode conciliar-se com o arbítrio de outrem, segundo uma lei universal da liberdade. Essa é a questão do direito. Como é possível que a minha vontade livre, mas também empiricamente determinada pelas minhas inclinações, pode conviver com a sua liberdade, também determinada por suas inclinações? Kant responde: somente sob a condição de uma limitação recíproca da liberdade. Isso é conseguido, no caso do direito, pela coerção. E a coerção é inexistente na moral. Veja o que Kant diz sobre a coerção no direito. Tudo aquilo que é não conforme com o direito é um obstáculo à liberdade segundo leis universais. Mas a coerção é um impedimento ou uma resistência com que se defronta a liberdade. Consequentemente, se um determinado uso da liberdade é ele próprio um obstáculo à liberdade segundo leis universais, isto é, não conforme com o direito,
A coerção que se lhe opõe como impedimento a um obstáculo à liberdade está de acordo com a liberdade, quer dizer, é conforme o direito. O que Kant está dizendo é que, apesar de parecer paradoxal que o meio pelo qual a liberdade se realiza na prática seja a sua restrição, é na verdade muito lógico, quase matemático. Kant está dizendo o seguinte: o uso que eu faço da minha liberdade pode restringir a sua liberdade de uma maneira ilegítima. Por exemplo, eu mantenho você em cárcere privado. Ora, quando eu for julgado, eu serei condenado. O Estado está dizendo que eu não podia usar a liberdade daquela forma. O que é o crime? Kant diz, a negação da liberdade. E o que é a coação que o Estado está me aplicando? No caso, a sanção. Kant responde, é a negação do crime. Como o crime é a negação da liberdade, então a coação é uma negação de uma negação da liberdade. E uma negação de uma negação, nós sabemos, é a afirmação. A coerção afirma a liberdade. Kant diz que também o direito implica a existência de uma lei universal, que funciona como um imperativo categórico funciona na moral. E essa lei universal diz: age exteriormente de tal modo que o uso livre do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal. Pode-se pensar que essa lei universal do direito seja idêntica ao imperativo categórico na fórmula da universalidade, no caso da moral. Mas a pergunta é, por que é que Kant oferece 3 exemplos, 3 fórmulas do imperativo categórico na moral e somente uma fórmula no direito? Eu acredito que o motivo disso é que Kant está convencido que só é possível a fórmula da universalidade no direito. Vamos comparar as duas fórmulas. Kant diz que a fórmula do imperativo categórico na moral é: age apenas segundo a máxima que tu possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal. Com esse princípio, com esse imperativo categórico, eu posso submeter a ele a máxima do meu desejar e descobrir o conteúdo da lei moral com ele. Tome a lei universal do direito. Age externamente de tal modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal de liberdade. Tente extrair desse princípio o imposto de renda de 27%, ou a pena de 20 anos de reclusão no homicídio, ou a pena concreta de 12 meses. Note que é impossível eu deduzir o conteúdo da lei jurídica de um princípio abstrato. Por quê? Porque ele pressupõe uma vontade. Qual vontade? A vontade do Estado. Em outros termos, isso significa que a lei universal do direito é funcionalmente e estruturalmente diferente do imperativo categórico. Ele é estruturalmente diferente, primeiro, porque ele exige apenas uma ação externa. Segundo, porque ele diz que essa ação externa deve ocorrer segundo uma lei que já existe. No imperativo categórico da moral, ele diz que eu me torno o legislador. A minha máxima se torna uma lei universal. Eles são estruturalmente diferentes, mas são também funcionalmente diferentes. O princípio contido na lei jurídica
não diz propriamente o que é certo e o que é errado, mas como é que nós devemos, quase que provisoriamente, regular as nossas ações num estado civil. Isso quer dizer que somente a lei positiva pode indicar qual é a medida da restrição da liberdade que cada um deve suportar. Não é possível extrair isso da razão. Há 4 consequências que decorrem dessa maneira de se conceber o direito. A primeira é que somente o Estado, através da lei positiva, pode determinar quanto da minha vontade pode ser restringida pela liberdade de uma outra pessoa. Em segundo lugar, o direito deixa de ser um mecanismo de avaliação moral das condutas. Ele é apenas um mecanismo do contrato social pelo qual a convivência de sujeitos antagonísticos, egoísticos, pode se realizar. Em terceiro lugar, a consequência disso é que o direito não é definitivamente uma continuação da moral, mas uma substituição da moral. A moral não serve para regular a interação social, porque ela é ineficaz, porque ela é muito exigente e porque ela é tirânica. Então, as sociedades modernas substituíram a moral pelo direito. Em quarto lugar, é que a moral não desempenha mais um papel direto de fundamentação do direito. A fundamentação agora é realizada pela política. É claro que os argumentos morais, por meio dos instrumentos da política, por meio das instituições políticas, migram para o interior da política. Mas a influência desses argumentos sobre o direito se dá pela política. É a política que é a instância legitimadora do direito na modernidade. Dizer que a política é a instância legitimadora do direito na modernidade significa que a vontade humana é a origem do Estado e do direito, e não a natureza. Mas essa afirmação significa que a vontade, ainda que sob a forma da vontade geral, pode também tiranizar. Uma resposta a esse problema foi dada por James Madison nos Estados Unidos no século XVIII. Como vários estados americanos não queriam ratificar a nova Constituição, temendo que os estados mais populosos os dominassem, Madison propôs uma limitação ao poder da União sob a forma de uma Bill of Rights. 10 emendas que estabeleciam direitos dos cidadãos e dos Estados-membros contra a Federação. Outra resposta é dada pelos chamados libertários, como Robert Nozick, que afirma que não é justificável racionalmente um Estado ultramínimo, em que somente as pessoas que pagarem pela segurança têm direito a ela, mas que também nada além do Estado mínimo pode ser justificado, aquele Estado que provê apenas a segurança, porque impor deveres aos cidadãos é uma forma de se apropriar de seu tempo, do seu trabalho, ou seja, de escravizá-los. Toda limitação imposta pelo Estado aos cidadãos só é legítima se for compensada por algum mecanismo, já que a liberdade, fundamento do próprio Estado, é o valor mais importante a ser resguardado. Finalmente, temos o caso dos liberais igualitários, dos quais o mais importante é John Rawls, que publicou em 1971 uma Teoria da Justiça, a obra mais influente da filosofia política da segunda metade do século XX. Supondo que os recursos de uma sociedade e da natureza são limitados e finitos, e que, portanto, é preciso se estabelecer uma regra para que sejam distribuídos entre os indivíduos, e que os indivíduos sejam racionais, ou seja, que visem adequar meios afins, sobretudo em termos econômicos, mas também razoáveis, ou seja, que escolham um modo de organização social que seja justo, e que, como pensavam Nozick e Kant, tratasse todo o ser humano como um fim e não apenas como meio, Rawls pergunta:
que princípios seriam escolhidos para se fundamentar este Estado? Rawls afirma que para respondermos essa pergunta, devemos nos colocar na posição original, o equivalente ao estado de natureza, mas considerado apenas como um experimento racional e não como um fato histórico. E nessa posição original, nós devemos imaginar que nós estamos cobertos por um véu de ignorância, que nós não podemos saber quais são as condições concretas da existência dos outros indivíduos, mas também não de nós próprios. Nós não sabemos em que condições nós estamos. E é isso que nos leva a elaborar regras justas, regras que são fair. A fairness é uma condição para a justiça dessas normas. Fairness deve ser interpretada como imparcialidade. Somente se eu não sei qual norma vai me beneficiar, é que eu tendo a elaborar normas que me beneficiarão em quaisquer circunstâncias em que eu estiver. Sob essas condições, o primeiro princípio que seria fundamentado é o princípio da igual liberdade política de todos. O segundo princípio seria o da diferença. É possível tratar os homens de modo economicamente diferente, desde que a diferença seja acessível a todos e benéfica a todos. Segundo Rawls, o primeiro princípio tem precedência sobre o segundo. Na década de 90, John Rawls escreve uma segunda obra, O Liberalismo Político, em que ele afirma que sua teoria fundamenta o direito na política e não na moral. Segundo Rawls, esse fundamento é conseguido por um consenso sobreposto, alcançado pela participação na razão pública, na qual se busca o entendimento nas esferas públicas, harmonizando-se as várias doutrinas abrangentes do bem, ou seja, as várias doutrinas acerca de qual é o bem da existência humana. Nós vimos durante algum tempo as doutrinas chamadas de comunitaristas e agora encerramos as doutrinas chamadas de liberais acerca do direito. Mas será que existe alguma doutrina que tenta conciliar os dois pontos de vista? Essa é a teoria hegeliana, sobre a qual falaremos no último episódio da Filosofia Moderna.